Boa noite mais uma vez, graça e paz, igreja, amém? E para você que deu risada, tá? Minha esposa me chamou de lindo, eu sou lindo mesmo, viu? Mas se você ficar desconfiado e não falar, esse cara tá de brincadeira, o que nos torna lindo, pessoal? A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. E Jesus não é lindo? Agora você me responde a pergunta, Jesus é lindo? Jesus é lindo? Jesus mora onde? Então a gente é tudo lindo, pessoal. Por isso que eu sou lindo também, minha esposa também é linda. E aí você, né, que ficou aí, poxa, a mulher fica chamando o cara de bonito, invista na vida dessa mulher que ele também te chama de lindo. Que ela também vai te chamar, não tem problema não. Fica achando, né, graça não, que não é graça não, é de verdade. Não tem problema com isso não. E como a Jéssica já falou também, de repente você poderia estar pensando, né, nós somos visitantes, né, pregadores de fora, não, nós somos filhos dessa casa, né, nós estamos ali no nosso ponto missionário, nós estamos designados para lá e hoje nossos pastores estão lá ministrando e nós estamos aqui. Né, então nós trocamos hoje nesse domingo para estar aqui juntamente com vocês. Faz um tempinho já que eu não venho à igreja, tem bastante rostinhos novos, bastante gente que eu ainda não tive a oportunidade, o privilégio de conhecer, né, mas nós todos fazemos parte da mesma família, né, primeiramente da família de Cristo e também depois da família metodista. Amém? Então fique tranquilo, estamos todos em casa. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu começar a ministração, senão depois eu vou dar muito trabalho para o Jefferson ficar editando lá. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 34. Último capítulo do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Conforme você for encontrando, coloque-se de pé como de sinais de reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 1. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã, toda a região de Naftali, e território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse, eu darei aos seus descendentes. Permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Oremos mais uma vez. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra, Deus Pai. A Tua palavra, Deus, que nos alimenta, a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos capacita, Deus. Que mais uma vez nessa noite ela possa nos capacitar, nos sustentar e principalmente nos alimentar, Deus, diante da nossa fome, diante da nossa sede, em busca da Tua presença, Pai. Por isso, ministra nas nossas vidas nessa noite. É isso que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Creio que para muitos de nós a história de Moisés é bastante conhecida. Se não é conhecida, vamos conhecer um pouco. Moisés ali, ele nasceu no meio do povo hebreu, quando ainda era escravo no Egito. E depois ele acaba fugindo do Egito, porque ele mata um soldado de Faraó e acaba se escondendo.
E depois ele é chamado por Deus para ser o libertador daquele povo que estava preso e cativo durante muitos anos ali no Egito. E aí, quando começa o chamado de Moisés, para mim, que é algo que é muito forte, começa as experiências de Moisés com Deus, que é quando ele tem o primeiro encontro com Deus, que é diante da sarça ardente, que é diante de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés, diante da história dele, diante de tudo aquilo que ele fez e viveu, Moisés ele foi conhecido como um homem que viveu diante de Deus a face. Porque não foi somente essa experiência que Deus teve, que Moisés teve com Deus diante da sarça ardente, mas Moisés também foi o homem que depois teve muitos outros encontros diante de Deus, diante do tabernáculo, diante da tenda. Todas as vezes que Deus precisava falar para o povo, Moisés se colocava diante de Deus e Deus falava através de Moisés. Moisés, ele subiu ao monte, ficou no monte ali 80 dias, escrevendo as tábuas da lei. Você falou, não, foi 40. Não, foi 40 a primeira vez. Que ele foi lá, escreveu 40, aí ficou nervosinho, quebrou e depois teve que subir e fazer de novo. Ficou mais 40, então foram 80 dias. Né? Então, 80 dias que ele ficou ali na face diante de Deus. E aí isso foi na face mesmo, pessoal, foi diante de Deus. Que coisa linda. Então, quando você estiver diante de Deus e você precisar sair, fique nervosinho, quebra alguma coisa e volta. Não é? De repente, vai que dá certo, né? Moisés fez, né? Quebrou e foi lá, ficou mais 40, né? Bom para ele. Mas algo que me chama a atenção nesse texto, né, que diante de todos esses versículos, nós poderíamos falar muitas coisas, mas eu queria falar sobre algo em específico e queria ministrar na vida da igreja, que seria uma igreja com vida, com intimidade com Deus. Uma igreja que vive realmente diante da face de Deus. Porque aqui no versículo 34:10 nós lemos, diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. E nós, como cristãos, muitas vezes, né, como pessoas que começam a ler e compreender a Bíblia, nós temos muitas dificuldades em entender algumas coisas e facilidades em entender outras. Né? Ou gostamos de ver algumas coisas. Por exemplo, aí quando a gente lê a Bíblia lá, aquele lá, mas está vendo Davi? Davi era adúltero, ela foi lá e adulterou com a mulher lá, miserável. Aí chega lá, pega lá Moisés, Moisés, nervosinho, tá vendo? Foi lá, quebrou as tábuas, depois pegou o cajado, bateu na rocha. Aí a gente lembra da Bíblia só para lembrar de coisa ruim que o povo fazia. Para quê? Para dar desculpa daquilo que a gente faz. Nisso a gente lembra rapidinho dessas coisas. Mas aí a gente não lembra que esse mesmo Moisés que quebrou as tábuas, que bateu na rocha, era um cara que vivia face a face com Deus. A gente não lembra que Davi, aquele cara que adulterou, era o mesmo cara que tinha um coração segundo a Deus. Aí eu penso dessa forma. Pô, se eu sou bom para falar para o cara, pô, tu adulterou, eu também tenho que ser bom dizer para o cara, mas eu também estou diante de Deus. Porque é muito fácil a gente querer ficar apenas acusando ou falando aquilo que aqueles homens ou essas mulheres, pessoas de Deus que viveram com Deus, fizeram de errado. Se nós também não entendemos aquilo que eles fizeram de certo. Se aquilo que eles fizeram para fazer a diferença, para mudar a vida dele. Eu falo que nós somos bons nisso porque a gente é bom mesmo, viu, pessoal? Quando a gente precisa dar desculpa para alguma coisa, a gente lembra rapidinho de alguma coisa errada que alguém da Bíblia fez. Não, mas lá na Bíblia está lá, fizeram também. Mas e as coisas certas que essas pessoas fizeram? Aquilo que eles fizeram a diferença, diante da época que eles viviam e quando eles viviam. Será que nós estamos fazendo também? Será que eu e você, as pessoas podem olhar para mim e para você, assim como o escritor de Deuteronômio disse, que nunca houve em Israel homem que conversava com Deus face a face? Será que eu e você hoje podemos ser considerados? Será que as pessoas podem olhar para a minha vida, para a sua vida, pode olhar para a nossa igreja e dizer, ali há pessoas que estão diante da face de Deus? Porque isso conota uma coisa, isso significa uma coisa, igreja, significa intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade, e aí para quem é casado sabe bastante bem sobre isso, não é algo que se conquista do dia para a noite. Não é algo que você conhece a pessoa hoje e amanhã você fala, nossa, eu sou extremamente íntimo dessa pessoa. Conheço todos os seus segredos. Conhece nada. Eu estou quase mais de 10 anos que eu conheço a Jéssica. Outro dia eu estava ministrando lá no ponto e comecei a falar umas coisas, ela olhou assim para mim e falou assim, nem eu sabia disso. Está vendo? Deve ter um monte de coisa que eu ainda não sei. Casamento é sempre uma caixinha de surpresa, não é verdade?
Pessoas são uma caixinha de surpresa. Porque tem coisa que vai sendo revelada ao tempo, tem coisa que Deus vai ministrar ao tempo em nossa vida. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus não é diferente, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se você está na caminhada há um mês, eu não sei se você está há um ano, eu não sei se você está há 10 anos, mas isso não significa que você conhece tudo de Deus. Não significa que nós já experimentamos toda a intimidade que nós temos que experimentar da presença de Deus. Não significa. Pelo contrário, eu entendo e tenho entendido quando Deus começou a ministrar sobre esse tema, sobre buscar uma intimidade com Deus mais profunda, um relacionamento mais íntimo com Deus. Quanto mais eu buscava, quanto mais eu me colocava diante de Deus, mais eu via que eu não tinha nada. E quanto mais eu penso, e aí eu estava pensando sobre a ministração de hoje, eu comecei a ler, eu falei para ela, nossa, eu estava lendo lá e Deus começou a ministrar tudo de novo, mas eu já fiz isso, mas como pode? Porque a intimidade é algo que é gerado diariamente. É algo que é buscado todos os dias. A palavra intimidade, no dicionário, ela tem alguns significados muito interessantes. Ela define intimidade como estar ligado, afeto, confiança, dedicação, ligação, convívio, namoro, paixão, crédito, entre outras coisas. A palavra intimidade está ligada a tudo isso. Aí a minha pergunta, que é o que Deus me pergunta, é o quanto eu estou ligado a Ele, o quanto eu tenho de amizade com Ele, o quanto eu tenho de afeto com Deus, o quanto eu tenho de confiança em Deus, o quanto eu me dedico a Deus, o quanto eu estou ligado em Deus, o quanto eu tenho estou convivendo com Deus, o quanto eu estou namorando a Deus, o quanto eu estou apaixonado por Deus, para dizer que eu sou íntimo dEle. Porque, Wagner, eu vou falar assim, Wagner, se a palavra intimidade tivesse ali uma ou duas ligações, estava fácil. Mas, pessoal, eu falei aqui quase 10 e ainda tem mais. Então, intimidade está ligado com tudo isso. Quando eu digo que eu sou íntimo de Deus, então eu estou dizendo a Deus que eu tenho amizade com Ele, está dizendo que eu tenho afeto com Ele, está dizendo que eu tenho confiança com Ele, que eu tenho dedicação, que eu tenho ligação, convívio, paixão, crédito. Só que quantas situações da minha vida e da sua vida acontecem, e a primeira coisa que nós temos, a primeira posição, a atitude que nós temos, é de não estar ligado em Deus, é de não estar convivendo com Deus, é de não ter afeto por Deus, é de Deus não ter crédito conosco. Pensa sobre isso. Sabe quando acontece problema na sua vida, aí você vai lá e fala assim, não, isso está ruim demais, eu vou lá resolver, porque Deus não vai fazer, porque Deus não tem crédito para resolver o seu problema, meu irmão. Crédito significa intimidade. Se fosse apenas uma palavra, seria simples, mas não é. Por isso que falar sobre intimidade não é algo simples, porque é algo muito profundo, é algo que exige de nós uma dedicação diária, uma entrega diária, uma vida diária com Deus. Pastor Oswaldo Alves da Silva, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz, o segredo da vida é a intimidade com Deus, e a intimidade com Deus são os detalhes da vida. E aonde nós nos perdemos são justamente nos detalhes. São nos detalhes das nossas vidas, é onde nós perdemos a nossa intimidade com Deus. Eu falo isso porque, infelizmente, hoje as coisas exigem não exigem, mas nós queremos, nós exigimos uma velocidade muito rápida. Nós achamos que vamos vir na igreja em um culto, vamos nos converter e no outro culto já vai estar tudo ótimo. Mas não vai estar. Principalmente quem quer se relacionar com Deus, quem quer viver intimamente com Deus, vai ser algo que eu e você vamos ter que buscar diariamente. Intimidade, pessoal, não está ligado à cultura que está sendo adotada hoje de cultos barulhentos, com muito choro e bagunça, isso, aquilo. Pessoal, não tem nenhum problema com isso, tá? Só para deixar bem claro. Não tem nenhum problema. A gente quer fazer bagunça? Faça. Quer gritar? Grite. Quer chorar? Chore. Quer pular? Pule. Quer se jogar na parede? Se jogue. Não tenho nenhum problema com isso.
Mas se tudo isso que você fizer gerar na sua vida arrependimento e transformação, está tudo certo. Porque não existe intimidade com Deus sem transformação. Não existe intimidade com Deus sem transformação. Se tudo isso que nós fazemos não gerar transformação, não gerar intimidade das nossas vidas em Deus, então é só barulho, é só emoção. Como eu falei, eu não tenho nenhum problema. No dia estava acontecendo uns negócios, aí vieram me perguntar, você tem algum problema? Eu falei, não tenho não. Não, mas a pessoa está lá pulando, eu falei, deixa pular. Deixa pular, só não deixa bater a cabeça, mas deixa pular. Depois disso, se ele mudar de vida, está tudo certo. Porque, para mim, é incoerente você dizer que está lá tendo uma experiência com Deus, algo tremendo, e sair, pulando. Pode sair pulando, pessoal. E amanhã você continuar a mesma pessoa. Que presença de Deus foi essa que nós experimentamos? Que intimidade foi essa que eu e você experimentamos? Presença de Deus, quando vem diante de nós, a palavra de Deus diz que a presença de Deus é de tamanha forma que nós não conseguimos nem ficar de pé. Então, se você tiver que cair, está tudo certo. Se você perder o sentido, está tudo certo. Se você já está tudo certo, porque a gente não tem noção da glória de Deus sobre a nossa carne. E não tem que ter mesmo. Só que isso para nós tem que gerar mudança. Porque quando o homem entra na presença de Deus, quando o homem está diante da face de Deus, ele não é a mesma pessoa. Ele não pode sair a mesma pessoa. Eu e você não podemos sair a mesma pessoa depois de estar diante de Deus. Não podemos. Como igreja, esse precisa ser o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, poder experimentar Deus face a face dessa forma. Provérbios 3:32, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, vai nos dizer assim: porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com o sincero está o seu segredo. E aqui eu quero começar falando um segredo, uma chave para você. Por que muitos de nós não experimentamos a face de Deus da forma que deveríamos experimentar? Porque muitos de nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus e não experimentamos Deus como deveríamos experimentar? Porque não estamos sinceros diante do Senhor. Porque não nos apresentamos diante do Senhor, não viemos à igreja, não viemos ao altar, não nos colocamos diante do Senhor e não nos colocamos com sinceridade. Somente quando nós nos colocamos em sinceridade diante do Senhor, quando nós derramamos as nossas vidas, quando nós falamos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, é que Deus se revela a nós. Esse é o segredo de Deus. Está aqui, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas o sincero está o seu segredo. Meu irmão, seja sincero diante de Deus, que Deus vai se revelar a você. Se apresente diante do Senhor com sinceridade, com integridade, apresente a sua face diante de Deus e Ele vai se apresentar em intimidade contigo. Mas seja sincero. Está triste? Estou triste. Estou cansado? Estou cansado. Não aguento mais? Não aguento mais. É assim, estou alegre? Estou alegre. Deus quer ouvir de nós. Deus quer que o povo dele se relacione. Como eu falei, intimidade é algo que é conquistado diariamente. Como é que você conquista intimidade com alguém que você mente? Tem como você confiar em alguém que você mente? Você quer confiar em Deus? Nós devemos confiar em Deus porque Deus não mente para nós. Mas quantas vezes nós mentimos para Deus? Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, mentimos para Ele e ainda desejamos experimentar a face dEle, a intimidade dEle, meu irmão? Eu não sei você, mas isso para mim é algo que mexe muito comigo. É algo que tem mexido comigo desde a primeira vez que Deus começou a ministrar isso ao meu coração, à minha vida. Porque Deus, nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. A sua igreja precisa mudar. A sua igreja precisa viver algo realmente íntimo, algo realmente muito mais profundo. Uma intimidade muito maior. Porque isso que está escrito na Bíblia, para mim, é uma verdade plena. Tanto a parte que Moisés era um homem que conhecia Deus face a face, quanto um homem que quebrou as tábuas. Eu não tenho nenhum problema em buscar diante de Deus, diante da palavra de Deus, inspiração para ver homens e mulheres de Deus que tiveram suas vidas dedicadas ao Senhor. E falar, Deus, eu também quero.
Eu também quero experimentar essa mesma presença que Moisés experimentou. Deus, eu quero poder experimentar também, o poder olhar, as pessoas olharem para mim e ver ali um homem que é segundo o coração de Deus. Eu não tenho nenhum problema com isso, e nós não devemos ter nenhum problema com isso. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? A intimidade, ela é um princípio que precisa ser vivido em nossas vidas. Assim como o amor, assim como a santidade, que precisam ser vividos como princípios cristãos, a intimidade também precisa começar a ser vivida como um princípio na nossa vida. Por que princípio, Wagner? Porque princípios são bases, são alicerces, são fundamentos onde nós colocamos a nossa vida e sustentamos tudo aquilo que nós vivemos. Se a sua base familiar for formada uma base sincera, justa com a sua mulher, com cuidado, com carinho, com amor com seus filhos, toda essa base que você der para a sua família vai ser a sustentação para o seu casamento. Essa mesma base de amor, de santidade que nós devemos ter a Deus, nós também devemos ter essa base de intimidade com Deus, começar a criar uma alicerce de intimidade com Deus todos os dias. Porque, meu irmão, se nós não firmarmos uma base de intimidade com o Senhor diariamente, lá na frente, se essa base não estiver bem sólida, nós não vamos ter intimidade com o Senhor. Na primeira dificuldade, nas primeiras circunstâncias, nós vamos desistir. Ao invés de orar, nós vamos murmurar. Ao invés de ler a Bíblia, nós vamos ver jornal. Qualquer coisa para distrair. Porque a base da intimidade não foi feita. Assim como o amor de Deus é uma base que precisa estar firmada em nós. Porque o amor de Deus é uma base? Porque, meu irmão, o amor de Deus é algo incondicional. É algo que, quando Deus derrama sobre nós, em um primeiro momento, em um primeiro instante, que você é tocado pelo amor de Deus, aquilo te inunda de tal forma, te enche de tal forma, te deixa pleno de tal forma, que nada mais te importa, a não ser o amor de Deus. E a partir do momento que nós recebemos esse amor de Deus, nós queremos buscar uma santificação que nos permite nos aproximar ainda mais de Deus. E essa santificação se torna uma base para que nós possamos continuar caminhando. E da mesma forma, a intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus vai fazer com que esse amor, com que essa santidade seja cada dia e cada vez mais fortalecida. Por isso a intimidade precisa ser uma base, precisa ser algo que precisa ser começado a ser trabalhado dentro de cada um de nós, juntamente com as nossas famílias, juntamente nas nossas casas. E algo que tem se perdido, infelizmente tem se perdido muito, são alguns símbolos, são algumas importâncias que eram dadas e não são dadas mais. A cruz, por exemplo, hoje tem apenas o significado de bênção, de vitória, porque na cruz Cristo venceu tudo. E é verdade. Na cruz Cristo falou que tudo está consumado. Tudo foi vencido na cruz. Só que a cruz, meu irmão e minha irmã, para mim não tem apenas o significado de vitória, não tem apenas o significado de bênção. Para mim, quando eu olho para a cruz, eu olho e vejo Deus dizendo assim para mim: aquela cruz simboliza o meu filho. Simboliza que eu e você temos que ser iguais a ele. Eu coloquei outro dia no Facebook lá, uma frase que eu gostei, que eu tinha visto outro dia, eu não lembro se eu vi, não sei, nem lembro mais. Eu lembro que dizia mais ou menos assim, que muitos de nós, como pais, pegamos os nossos filhos e colocamos diante da televisão e falamos: filho, está vendo esse jogador famoso? Seja igual a ele. Está vendo essa atriz famosa? Seja igual a ela. Está vendo esse empresário? Seja igual a ele. Deus, para nós como cristãos, o que Ele espera é que nós possamos olhar para a cruz. Ele olha para a cruz e diz assim: igreja, seja igual ao meu filho. Esse é o símbolo para nós. Jesus, Ele morreu na cruz não simplesmente para que nós sejamos vitoriosos, mas Ele morreu na cruz, Ele veio para nós a cruz para que nós tivéssemos o exemplo de dizer: é assim que nós devemos ser como cristãos. Em que nível? Nível de intimidade. Eu estou falando aqui sobre Moisés, eu poderia falar sobre Jesus. Quem mais era íntimo de Deus além de Jesus? Quem mais nós poderíamos falar? Tamanha intimidade que ele tinha com o Pai. Jesus, ele veio até nós justamente para que nós tivéssemos essa referência. E nós pudéssemos olhar para Jesus e ver alguém que tinha intimidade e falar: eu também posso ter intimidade, porque foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus fez.
Mas, como eu falei, nós temos dificuldades em enxergar essas verdades na Bíblia. Nós temos dificuldades em olhar para Jesus, ver o que Jesus vivia, a intimidade que Jesus tinha com Deus e falar: Deus, será que eu também posso ter? Pode, igreja. Pode. Só que existem princípios, só que existem mudanças, só que existem atitudes que precisam ser diferentes para que essa intimidade seja alcançada. Para que a minha vida e a sua vida possa ser lembrada, assim como a de Moisés foi, de um homem que vivia face a face com Deus. O engraçado, quando nós vivemos esses princípios de intimidade com Deus, essa forma de se expressar, de buscar Deus de uma forma tão radical, nós somos tidos muitas vezes como radicais, como extremistas ou fora da normalidade. Mas o que eu tenho visto na realidade é que nós temos vivido em uma época, em uma geração muito desrespeitosa. E a intimidade está ligada com respeito. Como eu já falei, se você não respeita alguém, você não vai ser íntimo dela, porque a pessoa não vai querer ser íntimo de alguém que desrespeita. E aí, vamos ser sinceros, ô geração desrespeitosa nossa. Misericórdia, Deus. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, é uma bagunça dentro de casa, vizinho não respeita vizinho, ninguém respeita mais ninguém. E ontem nós estávamos lá na celebração do coração aquecido, e o bispo falava sobre santidade, e uma das coisas que o bispo falava, e que é muito verdade, que infelizmente é uma verdade, é que a igreja hoje está cada vez mais parecida com o mundo. E aí, quando nós pegamos os exemplos que nós temos diante da sociedade, de coisas ruins, e nós vamos olhar dentro da igreja, está igual. Está igual. A igreja muitas vezes não se respeita, os irmãos não se respeitam, nós não respeitamos o culto, não temos reverência diante do culto. Eu sou novo, tá, pessoal? Mas eu sou cabeça old fashion. Tipo assim, sou meio novo, mas tem umas coisas que eu sou meio velhinho das ideias, né? Então tem algumas coisas que para mim não bate, assim. Eu sou meio... negócio de ficar muita correria, eu não sou acostumado com esse negócio. Vai falar, vai deixar as coisas. Não sou, pessoal. Sou meio antiquado para essas coisas. Porque a gente veio para a igreja para buscar a Deus. A gente veio para a igreja para ter intimidade com Deus. E nós viemos para a igreja para ensinar os nossos filhos a fazer a mesma coisa. E se nós, que somos essa geração, já estamos desse jeito e não estamos ensinando os nossos filhos da forma correta, como vai ser a geração deles? Então eu sou desse tempo, nem faz tanto tempo, mas as coisas estão tão rápidas que os princípios estão se perdendo muito fácil. Muito fácil. Está sendo tudo trocado assim. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós somos extremistas. Não, não somos, pessoal. Nós temos que ter reverência à palavra do Senhor. Eu fico nervoso. Eu vou abrir meu coração para vocês. Fico nervoso, né? Porque vocês sabem muitas vezes altar, a gente, né? Só falta sentar e, né? Uma coisa muito feia, pessoal, é muito triste ficar mexendo no celular na hora do culto, né? Preocupado com outras coisas. Meu irmão e minha irmã, você teve 24 horas do seu dia para se preocupar. Você vai ficar 2 horas aqui dentro. Se preocupe em buscar Deus. Porque se você não teve essa oportunidade lá nas suas outras 22 horas, experimenta essas duas. Experimenta essas duas, não perca essa oportunidade. Porque aqui está um outro grande problema. Nós achamos que ter intimidade com Deus é vir no culto de domingo, no culto de quinta, fazer 2 oraçãozinhas, cantar uns 2 louvor, ouvir a palavra e está tudo certo. Está nada, meu irmão. Está nada. Foram apenas 2 horas. Você ia ser íntimo da sua mulher, você que é casado, se você morasse 2 horas na casa dela 2 vezes por semana? Não é nada. Não é verdade? Não tem como. Não tem como ser íntimo desse jeito. Intimidade é algo diário. É algo no dia a dia, é algo que nós vamos ser cultivado a todo momento.
E nós, como geração da nossa época, e eu falo isso, nós não queremos mais esse tipo de coisa. Nós não queremos mais que ter o trabalho de que, Wagner, mas eu tenho que orar todo dia, eu tenho que ler a palavra todo dia. Tem. Se você quer ter intimidade com Deus, tem. Aí agora não vem dizer para mim que você é íntimo de Deus, nem lendo a Bíblia, nem orando e vindo no culto uma vez por semana. Desculpa, pessoal. Não dá. O que nós estamos conhecendo não é o Deus, esse Deus maravilhoso e poderoso. Não é. Aí eu lembro lá de Jó, que eu ouvia de ouvir falar, mas depois ele viu. Quando nós apenas participamos desses momentos, nós estamos apenas ouvindo, mas não estamos vendo Deus. E tem uma outra ministração que eu fiquei conversando com Deus, qual que eu ia ministrar. Foi uma briga boa essa tarde com o Espírito Santo. Que eu vou ter outra oportunidade para estar ministrando, que vai falar justamente sobre isso. Que cada geração, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para cada geração, você precisa experimentar o amor de Deus como Pai. Aquilo que Deus manifestou, presenciou naquela geração, foi para aquela geração, foi para aqueles filhos. Deus precisa se manifestar na minha vida, na sua vida hoje. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. E nós somos filhos de Deus e nós precisamos conhecer o nosso Pai. Isso é ter intimidade. Isso é buscar a Deus. Intimidade não está ligado à atividade. E aí fica aqui para os crentes de uma caminhada mais longa, né? Que já está aí com Deus um tempinho a mais. A atividade não é intimidade, pessoal. O fato de eu estar pregando sempre, o fato de eu estar sempre ministrando, não significa muitas vezes que eu sou íntimo de Deus. O fato de eu ministrar o louvor todo domingo, o fato de eu vir limpar a igreja, de eu tocar, de eu ministrar. Não, pessoal. O fato de eu ser líder de ministério, líder de célula, a atividade não é intimidade. Sabe por quê? Eu não sei você, né, mas você que trabalha, não todo de preferência, não sei que está difícil, mas quem puder trabalhar é importante. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem um chefe lá, tem um patrão. Você conhece o patrão, não conhece? Sabe o nome dele, trabalha com ele o dia inteiro. Você é um funcionário nota 10, extremamente produtivo, pode contar comigo, ponta firme, participa em tudo, está sempre lá na empresa. Mas a minha pergunta é, você é íntimo do seu chefe? Eu estou falando de intimidade. Mesmo sendo um bom funcionário, produtivo, indo todos os dias trabalhar, você é íntimo do seu chefe? Você pode até falar assim, dependendo da circunstância, até você é, se você tiver alguém que é próximo de você, que seja seu chefe. Aí, mas vamos lá. Mas na maior parte do caso, você não vai ser íntimo do seu chefe. Você vai ser um bom funcionário, você vai ser produtivo, mas não vai ser íntimo dele. Na igreja é a mesma coisa. Atividade não é intimidade. O fato de você vir na igreja ministrar, tocar, pregar e participar da obra de Deus, se você não é íntimo de Deus, não significa nada. Sabe o que significa? Que amanhã depois você vai estar cansado, porque você está trabalhando demais e trabalhar cansa, e aí você vai, não, mas eu vou tirar folga. Sabe, você liga, patrão, eu estou cansado, trabalhando demais, preciso descansar. Você não vai trabalhar. Aí com Deus às vezes acontece isso, né? Porque não, Deus, eu tenho pregado direto, tenho ministrado direto, tenho tocado muito louvor, tenho feito muita coisa, estou cansado da obra, eu vou lá descansar. Porque a atividade não é intimidade. Porque quem está íntimo da presença de Deus não cansa. Quem está íntimo diante da presença de Deus não deseja sair da presença de Deus. Agora, quem está em atividade está cansado. Por isso que a atividade não é intimidade. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, igreja. Senão nós vamos ser bons funcionários, mas bons funcionários também cansam. Outra coisa que nós também temos muitas dificuldades em relacionar essa intimidade com Deus são com as coisas eternas. E é muito lindo porque aqui a Bíblia ela nos relata, né, e nos versículos finais, quando o autor de Deuteronômio diz que nunca se levantou em Israel profeta como Moisés, que conhecera Deus face a face,
que fez todos aqueles sinais, maravilhas no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos, contra todo aquele povo daquela terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Quando eu leio algo assim, eu fico imaginando o tamanho de intimidade e dedicação que Moisés tinha com Deus. O quanto que Moisés se colocava diante de Deus para buscar a face dele. E como eu disse, nós temos dificuldades em entender as coisas eternas. Porque eu não sei você, eu já me peguei pensando assim, né? Sabe quando você está com um problema, aí você fica pensando muito no problema? Fala assim, nossa, eu preciso da solução, mas a solução não vem, o problema continua. Aí você começa a pensar muito no problema e esquece da eternidade. Porque você só pensa no problema. E essa intimidade com Deus, esses princípios de Deus, quando nós começamos a falar de eternidade, a gente pensa que é só depois quando a gente morrer. Não, quando eu morrer, aí eu vou estar lá na eternidade com Deus, aí eu vou estar lá adorando a Deus, aí eu vou ser íntimo de Deus. Não, pessoal. Não começa. Começa aqui. Começa hoje. Começou do dia que você nasceu. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que assim, nós estamos vivos, nós vamos morrer no nosso corpo físico, mas vamos continuar no nosso espírito. Então, ou seja, aquilo que eu estou vivendo hoje, eu vou continuar vivendo depois. Só que, como é que eu vou viver uma eternidade com Cristo? Como é que eu vou viver uma vida de intimidade com Deus, face a face com Deus lá, se eu não estou vivendo aqui? Porque durante muito tempo, eu fiz ensaio de dança, né? De teatro. E quem ensaiou comigo vai lembrar de uma frase que eu sempre falava. Pessoal, o que nós ensaiamos é o que nós apresentamos. Então, se a gente ensaiar mal, a gente vai apresentar mal. Porque aquilo que a gente ensaia é aquilo que a gente faz. Quem toca louvor, quem faz qualquer tipo de prestação, é assim também. Se você vai ficar ali tocando e negócio meia boca, a hora de apresentar, você vai apresentar um negócio meia boca. Como nós esperamos estar diante da face de um Deus tão poderoso? Como é que nós esperamos viver uma eternidade, uma intimidade profunda com esse Deus? E aí me desculpe a palavra, se nós vivemos uma intimidade hoje, muitas vezes meia boca. Sabe por quê? Porque a gente está pensando na eternidade. Ah não, a eternidade é só quando eu morrer, né? Agora eu preciso me preocupar com meus problemas, com o meu trabalho, preciso me preocupar de repente com o carro que eu preciso trocar, com qualquer casa que eu preciso comprar. Não tem nenhum problema, pode trocar de carro, pode comprar carro, pode comprar sua casa, pode fazer tudo, pessoal. Mas se preocupe com a eternidade. Se preocupe em ter uma vida de intimidade com Deus. Se preocupe. E é muito engraçado, porque assim, nós gastamos o nosso neurônio, nós nos desgastamos tanto emocionalmente por causa de trabalho, por causa de problemas, por causa de tantas coisas que vai nos consumindo durante um dia, durante uma semana, durante um mês, mas não nos preocupamos em viver uma vida de intimidade com Deus hoje para que possa viver isso lá na eternidade. Não nos preocupamos em desfrutar uma vida face a face com Deus hoje, mas nos preocupamos lá na eternidade. Mas como nós vamos esperar isso, experimentar disso lá na eternidade, se nós não temos nos preocupado hoje? Se a nossa maior preocupação hoje não é ter intimidade com Deus, não é viver face a face com Deus, é apenas buscar um Deus que morreu na cruz para que Ele possa me dar vitória, mas não um Deus na cruz para que eu possa ser igual a Ele. Um Deus que tem intimidade com Ele, um filho que tinha intimidade com Ele. Como nós, como igreja, desejamos ser uma igreja íntima de Deus, se nós não temos vivido isso hoje. Eu não sei você, meu irmão, mas depois que Deus ministrou isso no meu coração, eu falei, Deus, eu ainda me esquento muito na minha cabeça, eu estou melhorando, Deus está me ensinando, Deus está ministrando, mas Deus, minha maior preocupação é ter intimidade contigo, Pai. Porque sabe o que me deixa mais angustiado, meu irmão e minha irmã, hoje? Eu não sei você. E aí eu vou fazer uma pergunta e fique para você, não precisa responder, não precisa levantar a mão. Mas o que Deus ministrou na sua vida hoje? O que Deus já falou ao seu coração no dia de hoje? Você acordou, teve um bom domingo, espero que tenha almoçado,
Espero que tenha tomado café, ficou cheiroso, cheirosa, ficou bonito, bonita, que nem eu. Veio para o culto. Mas e o que Deus falou ao seu coração? Nós acordamos, dormimos, sem ter intimidade com Deus e nos conformamos com isso. Mas não nos conformamos, de repente, por causa de um problema. Não nos conformamos, de repente, por causa de uma situação ruim. Mas nos conformamos em não experimentar Deus. E uma das coisas que eu mais fico feliz é que todos os dias, quando eu vou dormir, ou durante o meu dia, quando eu estou trabalhando, quando Deus começa a ministrar no meu coração, eu me encho de alegria e falo, obrigado, Deus, porque hoje eu já pude experimentar um pouco da Tua presença, Pai. E no outro dia, quando, às vezes a gente é muito ruim nessas coisas, a gente esquece os negócios muito fácil. Aí no outro dia eu estou lá trabalhando, estou pensando na vida, aí eu já puxo na memória o que foi que Deus falou comigo ontem, porque a cabeça é tão boa, né? Abençoado, que não lembro nem o que Deus falou ontem. Jesus amado. Mas por quê? Porque a gente não está preocupado com isso. Não é essa a nossa preocupação. Nossa preocupação não é ter intimidade com Deus, não é buscar a face de Deus. Eu não sei qual é a sua preocupação, meu irmão e minha irmã. Creio que não sejam poucas, devem ser muitas, porque não está fácil a situação hoje. E não está fácil para ninguém. E quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, outro dia eu estava no trabalho, e eu vi justamente uma situação dessa. Um rapaz que se diz cristão, né, reclamando, zombando de Deus. Falando assim, não sei para que ser crente, estou cheio de problema, tem pessoas aí que não são crentes, aí estão melhores do que eu. Eu falei assim, pode até ser verdade. De repente ele tem aí uma situação financeira um pouco melhor do que você, de repente o casamento dele pode estar com alguma situação um pouco melhor do que você, mas ele não tem a Cristo. Quando ele morrer, para onde ele vai? Eu falei, você vai para a eternidade. E aí a resposta dele para mim, é tudo aquilo que eu estou falando, foi, mas para que a eternidade? Eu preciso do meu problema solucionado hoje, não na eternidade. Meu Deus, mas quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes no nosso inconsciente a gente age assim, a gente pensa assim, a gente fala assim? Porque nós temos dificuldades em imaginar a eternidade. Porque nós estamos tão preocupados com o hoje, com agora, com esse problema, com essa situação, que nós não nos preocupamos em buscar a Deus. Buscar esse Deus face a face, ter intimidade com Ele. Isso não é algo fácil, igreja. Isso não é algo que acontece do dia para a noite. Isso não é algo que nós vamos, infelizmente, acontecer hoje e amanhã tudo estará solucionado. Não, vai ser algo que vai exigir da minha vida e da sua vida uma dedicação diária, uma entrega diária, porque intimidade só se tem diariamente. Deus tem chamado a mim e a você para ser filhos e filhas dele todos os dias. E como um pai que ama um filho, ele vai nos abençoar, ele vai cuidar de nós, ele vai estar olhando para nós, mas nós precisamos ser íntimos dele. Nós precisamos desejar essa intimidade com Deus. Tem muitas coisas que me frustram, tem muitas coisas que frustram muitas pessoas, e eu vejo muitas pessoas reclamando, porque muitas vezes não são muito bem-sucedidas na sua vida social, não conseguem fazer uma faculdade, não têm a sua casa, não têm o seu carro, e assim por diante. Durante um tempo, eu me preocupei com essas coisas. Até que eu falei, Deus, a minha maior frustração precisa ser em não experimentar o Senhor, em não ter intimidade contigo, e não viver face a face contigo. E aí, se você pensar no seu coração, pode pensar aí, quantas coisas você já não se frustrou? De repente, uma oportunidade de emprego, uma casa, no casamento, no trabalho, tantas situações que você fala, poxa, fiquei frustrado. Tem problema? Não, não tem problema, Wagner. Nós somos seres humanos, somos feitos de emoções. Vão nos entristecer? Vai. Mas isso não deveria ser o mais importante para nós. A nossa maior frustração deveria ser não experimentar Deus todos os dias. Não estar diante desse Deus face a face todos os dias.
Moisés experimentou a presença de Deus durante 40 dias. Depois foi lá e experimentou mais 40. Moisés foi um homem que viveu com Deus constantemente, diariamente, e por isso a Bíblia relata e pode falar sobre ele dessa forma, que nunca houve em Israel homem que conhecera e conversava com Deus face a face. E sobre mim e sobre você? O que poderia ser falado? O que poderia ser escrito sobre a minha história e sobre a sua história como homem e mulher de Deus no dia de hoje? Para nós entendermos como essa questão da intimidade é algo tão sério, né, para nós como cristãos, é na hora dos louvores. Eu lembro quando eu me converti, eu dançava muito street, essas coisas, né? Então eu gostava de música agitada, né? Aí quando você se converte, você vai buscar algumas coisas que sejam da sua mesma linha do que você ouvia antes, né? Para trazer uma proximidade. E durante muito tempo eu só gostava de ouvir música, né, agitada, aquela coisa, tal, bagunça, por e vem e tal. Não tenho nenhum problema com isso, tá, pessoal? Pode ouvir. Não, eu falo assim porque... Mas Deus começa a ministrar, Deus começou a ministrar no meu coração, quando você começa a ter uma vida diária com Deus, algo de intimidade, algo muito mais profundo, as coisas começam a ser diferentes. E hoje os louvores que eu mais gosto são aqueles louvores, né, eu gosto muito de conversar com o Edson, você sabe disso, de 10, 12 minutos, e o cara fica só repetindo a palavra. Aquela de Jesus que eu fui cantando, eu não sei cantar, tá, pessoal? Que é assim, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias, e aí vai. Ele fica 15 minutos só falando isso. Aí você fica, mas você ficou 15 minutos ouvindo isso? Fico, pessoal, e é lindo. E é lindo porque você fica dizendo para Jesus, tu é lindo, lindo, lindo és, e vai embora. Glórias, glórias eu te dou. E vai, pessoal, e a adoração vai. E vai. Aí eu pego aqueles outros louvores e começo a falar santo, santo. E o cara fica 15 minutos repetindo santo, santo. E ali eu perco a noção, vou embora. O meu problema é quando eu estou dirigindo. Aí não é porque só posso fechar o olho. Aí vai, pessoal. Porque isso é intimidade com Deus. Os nossos louvores, até nos nossos louvores, vai significar como está a nossa intimidade com Deus. Lógico que você vai gostar de ouvir todos os tipos de louvores, é bênção, não estou dizendo isso. Mas assim, a nossa vida com Deus, ela exige essas mudanças. Quando nós viemos para a igreja, e aí pessoal, eu digo isso porque nós vemos essa dificuldade muitas vezes dentro da igreja, de cantar um louvor muitas vezes que tem apenas uma estrofe, apenas 2 frases, que repetem a mesma coisa, e o cara quando ele está cantando 3 vezes, 3 minutos, a igreja já cansou. E aí se nós lemos lá na palavra de Deus, em Apocalipse, vai dizer que os anjos estão diante de Deus, e eles ficam 24 horas dizendo apenas uma coisa que é... Pois é. E a gente vem para a igreja e às vezes não consegue dizer uma vez. Como é que nós vamos passar a eternidade de intimidade diante da face de Deus, declarando que Ele é santo, 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 santo? Se eu não consigo vir nem na igreja dizer isso uma vez. Se eu não consigo vir nem pegar um louvor que expressa adoração sincera diante de Deus e me derramar diante desse louvor, expressar toda a minha adoração diante de Deus, diante desse louvor, deixar a coisa fluir. Eu falo assim, pessoal, sabe, eu converso muito com essa, eu tenho muita vontade de um dia, Deus ainda vai me permitir, né, presenciar isso, de chegar no louvor assim, de chegar no momento de culto, e o negócio do louvor começar aquela coisa linda, e o louvor começar a rolar solto, e o povo tudo começar a chorar, e aquela coisa, e o mover de Deus começar a mover, e o louvor ir, e todo mundo começar só a adorar, Deus só adorar, a gente fica umas 2 horas adorando, aí depois eu só pego o microfone, dou a bênção e a gente vai para casa. Acabou, não precisava nem pregar, pessoal. Nem precisa nem pregar, porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente vai se colocar diante de Deus. O cara começou a falar, Senhor Jesus, acabou o culto, pessoal. Acabou, que a gente viu com o coração sedento, íntimo para buscar Deus. Só que a gente vem tão duro, a gente vem tão distante de Deus, que precisa tocar 5 louvores, precisa pregar a palavra, para ver se ainda alguma coisa acontece. Mas sabe por quê? Porque a gente não viveu isso diariamente. Nós não acordamos hoje de manhã, falamos bom dia, Deus, muito obrigado, e experimentamos o nosso dia a dia com Deus, almoçamos com Deus, dormimos com Deus, brigamos com a nossa mulher com Deus ou não. Aí, né?
e viemos para a igreja com Deus. Não, a gente quer viver tudo lá fora e encontrar Deus aqui dentro. Meu irmão, Deus está dentro de você, onde você está. Ele vai se manifestar onde você está. Você vai experimentar da presença de Deus onde você está diariamente, todos os dias. Deus quer estar face a face com você todos os momentos, em todo instante. Não é apenas na igreja, não é apenas neste momento de culto. Nós vamos vir aqui diante do Senhor, nós vamos vir aqui como igreja, para que todos nós juntos possamos nos colocar diante desse Deus que nós já estamos nos colocando diariamente. Igreja, e isso faz muita diferença. Quando homens e mulheres, uma igreja forte, íntima de Deus, que vive isso diariamente, que vive isso todos os dias, vem, se reúne, se coloca diante de Deus em um lugar específico. Pessoal, a coisa é diferente. O mover é diferente. Porque as nossas vidas estão diferentes. E isso precisa mudar em nós. Como igreja, nossa mentalidade precisa ser mudada. Como igreja, nós precisamos ser transformados. Permitir que Deus transforme a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso desejo de cultuar, de adorar, de buscar a Deus. E que essa palavra possa ser ministrada ao seu coração, que você possa entender isso quando você estiver na sua casa adorando ao Senhor. Eu gosto muito de ficar lavando os pratos lá, e eu canso de ficar lavando os pratos muitas vezes lá e fico conversando com Deus. E quantas vezes eu já chorei lá lavando os pratos, foi coisa linda. É maravilhoso. A mulher fala, vou lavar mais. Não, sim. Não, mas pessoal, é lindo. E eu gosto de colocar os louvores, deixo os louvores lá e a gente fica ouvindo aquilo e vai ser flui o dia inteiro. É bom demais. Aí você vem para a igreja, é só uma extensão daquilo que você já está vivendo. Você não precisa desligar a chavinha. Não. Nós precisamos começar a viver a igreja. A igreja precisa viver essa igreja nas suas casas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Como eu falei, cada geração, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eu tenho experimentado desse amor de Deus, dessa graça de Deus. E eu preciso ensinar e permitir que a minha filha experimente da mesma forma. Porque minha filha também é filha de Deus. E ela precisa experimentar essa intimidade, ter esse Deus face a face. E graças a Deus, muitas vezes minha filha quebra minhas pernas, porque ela vem com uns negócios, umas histórias que só Jesus. Eu penso que eu vou ajudar ela que me ajuda. Né? Falar de Deus, ela fala assim, como é lindo. Porque ela tem entendido, ela tem experimentado, ela tem vivenciado isso. A minha oração para Deus é a mesma. Deus, continua ministrando e guardando a vida da minha filha, e continua ministrando a ela da mesma forma como o Senhor tem ministrado. Porque ela tem entendido isso. Só que nós precisamos experimentar isso também. Você pode fechar os seus olhos, aí mesmo no seu lugar. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós também estamos fazendo como um sinal de reverência a Deus, entendendo que nós estamos querendo dedicar todo o nosso pensamento, tudo aquilo que nós queremos em Deus, porque se nós mantemos os nossos olhos abertos, nós nos distraímos, nos desfocamos daquilo que Deus deseja para nós, e quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos querendo dizer para Deus, Deus, eu me entrego totalmente a Ti, eu quero concentrar o meu coração, a minha mente somente ao Teu Espírito Santo. Por isso, permita que Deus comece a ministrar na sua vida neste momento, que o propósito da sua vida, meu irmão e minha irmã, é a eternidade, é chegar até a eternidade, é contemplar o Deus face a face, é ter experiências com Ele, é poder alcançar a face dEle. Isso precisa ser o que você mais deseja. Se você tem se sentido frustrado, infeliz, por não ter alcançado coisas, meu irmão e minha irmã, coloque em seu coração que talvez a sua maior frustração seja que você não tem experimentado a face de Deus, não tem vivido uma vida de intimidade com Deus. Talvez você esteja preocupado com os seus problemas,
com as coisas que você tem para fazer, com o seu dia de amanhã. Mas comece a se preocupar agora, comece a colocar o seu coração diante de Deus, para que você possa ser ministrado ao seu coração, assim como Moisés foi, um homem que pôde ver a sarça se queimar, mas não ser consumida. Permita que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar ao seu coração agora, para que você seja direcionado a essa face de Deus, a essa sarça que está queimando neste lugar. Esse precisa ser o seu maior desejo, esse precisa ser o maior tesouro que há em você. Quantos tesouros você tem buscado, quantas coisas você tem colocado diante de Deus, que você tem necessitado, que você tem almejado, que você tem alcançado, você tem se desgastado, você tem lutado, pensando que esse é o maior tesouro que tem para a sua vida, mas o maior tesouro que tem para a sua vida é a presença de Deus, é a face de Deus, é estar ligado com Ele intimamente todos os dias. A palavra de Deus nos diz que Jesus, em uma parábola, ele encontra uma pérola de grande valor. O mercador encontra muitas pérolas, mas ali ele encontra uma pérola de maior valor. E aquela pérola de maior valor era Jesus. E quando ele encontra essa pérola de maior valor, ele larga todas as outras, abandona tudo aquilo que para ele tinha valor, para ficar apenas com Jesus, apenas com Jesus, que era a pérola mais importante. Ele não queria mais nada, apenas contemplar a face de Deus, apenas contemplar a intimidade com Deus. Meu irmão e minha irmã, o objetivo da minha vida e da sua vida é estar mais perto de Cristo, é ter uma vida mais íntima dele todos os dias, e cada dia e cada vez mais. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, você que assim deseja, você que assim deseja ainda mais de Deus, ainda mais da presença de Deus, deseja almejar a face de Deus, ter uma vida de intimidade com Ele, eu te convido a vir até o altar do Senhor.